Olá, seja bem-vindo a mais um encontro aqui conosco, né? Nesse dia, nesse momento, você vai participar conosco da mensagem espiritual do pastor Marcelo Carvalho. Ele vai tratar um pouquinho com a gente sobre o poder da comunhão diária, o poder que Deus exerce em nós através da comunhão diária que nós temos com Ele. Como é que isso pode ser através dessa comunhão? Como que Ele vai falar para a minha mente, para que eu possa ter uma comunhão diária com o Senhor? Quais os benefícios que isso vai trazer na minha vida? O pastor Marcelo, ele é líder de saúde da União Central Brasileira. O que é a União Central Brasileira? A União Central, ela é composta do estado de São Paulo, e ele é o líder de todo o estado de São Paulo. São mais de 2.000 igrejas e grupos, e ele hoje separou um tempinho para estar aqui conosco, tá bem? Vai falar sobre a comunhão diária, o estudo da palavra, o benefício do crescimento espiritual. Então, você é nosso convidado, me acompanha aí, assiste conosco, tá bem? Durante esses próximos minutos. E se você quiser escrever ali no chat, vai lá no chat, põe lá, faz seu pedido de oração, faz ali se você quiser colocar um testemunho do que você está fazendo, da sua comunhão, escreva ali que nós vamos contactar com você, tá bem? Vamos bater um papo ali, tá bem? Deus te abençoe e seja feliz ao participar conosco dessa semana. E agora fique com o pastor Marcelo. Olá, tudo bem? Para mim é um privilégio estar aqui me comunicando com você, ainda mais para estudarmos a Palavra de Deus. Obrigado porque você se conectou conosco e obrigado porque você está aqui gastando esse tempinho para junto estudarmos a Palavra de Deus. Eu espero que essa palavra possa ir ao encontro da sua necessidade e possa ser transformadora para mim e para você também. Amém? Bem, o meu tema de hoje é a comunhão diária, o poder da comunhão diária na vida do crente, na vida de todos aqueles que querem ter uma vida espiritual. Bem, para nós termos uma vida espiritual, para nós termos tudo aquilo que envolve a espiritualidade, nós precisamos de duas coisas: Deus falando conosco e nós respondendo a Ele. Quando nós falamos Deus falando conosco, só tem um jeito, né? A palavra de Deus. Gastarmos tempo para lermos a palavra do Senhor. E é maravilhoso, né? Quando o crente para, muitas vezes ali, logo pela manhã, tem gente que 4h30, 5 da manhã, precisa sair de casa, mas ele gasta tempo ali, 10, 15 minutos, lendo e estudando um pouquinho a palavra do Senhor. Deus fala com essa pessoa. Ou então, quando chega em casa, mesmo cansado, antes de dormir, gasta um tempo para ler, para estudar a palavra de Deus. É Deus falando conosco. Lembre-se, meu querido, nunca se esqueça dessa frase que eu vou te dizer. Atrás de toda apostasia, sempre há uma Bíblia esquecida. Então, se você quer se manter conectado com Deus, não há outro caminho. Você precisa ler e estudar a palavra do Senhor todos os dias na sua vida. Seja como for, tendo tempo ou não tendo, muita responsabilidade ou pouca responsabilidade, não importa. Você precisa ler a palavra de Deus, porque ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E só nela nós encontramos a verdade revelada, porque Jesus claramente falou: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João 17:17. Mas eu queria gastar um pouquinho mais de tempo com a resposta que nós damos a Deus. Porque ler a Bíblia, eu acho que mais pessoas leem a Bíblia do que responder a Ele, que é uma vida de oração. E eu queria gastar mais tempo nessa segunda parte. Para isso eu quero ler Isaías 19, verso 16, que fala assim, olha só, que texto curioso. Viu que não havia ajudador algum e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor, pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação e sua própria justiça, sua própria justiça o susteve. Deixa eu fazer uma perguntinha para você. Todos nós sabemos que Deus é onisciente, todos nós sabemos que Deus é onipresente e todos nós sabemos que Deus é onipotente. Você conseguiria então, em algum momento da sua vida, elaborar uma charada que fosse possível Deus se surpreender? Você acha que isso é possível na sua vida? Não, Senhor, eu inventei um problema aqui que eu acho que se eu colocar para o Senhor não vai conseguir resolver. Você acha que isso é possível? Eu acho que não. Mas esse texto diz que tem uma coisa que surpreendeu a Deus. Incrível, né? Isaías escreveu esse texto muito provavelmente 750 anos antes de Jesus nascer, há 2.750 anos atrás.
E o mais curioso é o seguinte, ele diz aqui que Deus se surpreendeu. Agora, Deus se surpreendeu com o quê? Nos dias de Isaías não havia quem intercedesse pelo povo. Deus olhou para a terra e perguntou, mas e aí? Quem está aí para interceder? Quem está aí para orar? Eu não sei se você sabe, mas Deus escolheu Israel para ser uma nação de intercessores. Tanto era assim que Deus fez o quê? As tribos, quando saíram do Egito, e elas se estabeleceram ali primeiro no deserto para depois chegarem ali na terra de Canaã, no meio de Israel, Deus disse o quê? Vocês vão me fazer um santuário para que eu possa habitar no meio de vocês. Deus queria impressionar a mente do povo para uma realidade. Eu escolhi vocês, vocês não tinham nada de especial na terra, para que eu pudesse escolher. Foi uma decisão minha, mas eu escolhi vocês para um objetivo. Vocês serão uma nação de intercessores. Não escolhi vocês para serem o povo mais inteligente da terra. Não escolhi vocês para serem o povo mais rico da terra. Não escolhi vocês para serem o povo mais poderoso. Não. Eu escolhi vocês para que vocês possam viver uma vida de intercessão. Vocês irão orar por vocês e por todas as pessoas que nascerem nesse mundo. Olha só que coisa bacana, olha só que coisa bonita. Uma nação de intercessores. Uma outra coisa que eu queria fazer você pensar. Qual é a cidade aqui no Brasil mais conhecida no mundo? Todos nós sabemos, né? A cidade do Rio de Janeiro. E é curioso, quando você vai lá, existe uma estátua. E essa estátua ela está numa posição. Qual a posição dessa estátua? Ela está de braços abertos. E ali representa o quê? Cristo intercedendo, não somente por todos os brasileiros, mas pelo mundo todo. É isso que chama a nossa atenção. Deus gostaria que todos nós fôssemos assim. Que todo mundo olhasse para nós cristãos e dissesse, olha, está vendo esse indivíduo aí? Ele não é o mais rico, ele não é o mais famoso, ele não é o mais poderoso, mas ele é a pessoa que, se você precisar, você chega nele, olha, você poderia orar por mim? Você poderia interceder por mim? Nós devemos ser conhecidos por isso, porque afinal de contas, essa é a vida que Deus escolheu para mim e para você. O dia que nós nos batizamos, nós fizemos um pacto com Deus. E naquela lista de perguntas, né, que é feito no dia do nosso batismo, uma das perguntas é essa. Olha, você se compromete a viver uma vida de leitura da Bíblia, de intercessão pela igreja, uma vida de relacionamento com Cristo? É isso que se espera de mim e de você. Lembrando de uma coisa, tudo na vida depende da oração. Tudo que acontece no mundo, tudo que acontece na igreja, tudo que acontece na minha e na sua vida depende da oração, porque é a oração que move o braço da onipotência. Quando um crente se ajoelha e ora, o mundo pode parar, como o mundo pode prosseguir. Você se lembra, por exemplo, da experiência de Josué? Ele se ajoelha e pede para Deus, Senhor, por favor, ajuda o teu povo a vencer o inimigo. E pelo poder daquela intercessão, daquela oração, você sabe o que aconteceu, né? Ali a terra para, né? Para que o povo tenha a possibilidade de vencer o seu inimigo. A mesma coisa quando Moisés pegaram ali, né? Enquanto Moisés mantinha os braços altos, o povo vencia a guerra. Quando Moisés abaixava os seus braços, porque ele não aguentava mais, né? Já era um senhor e não conseguia mais interceder, o povo não tinha prosperidade na guerra. Então, sabiamente, os seus assessores fizeram o que? Não, vamos colocar aqui uma pedra, ele vai sentar e nós vamos deixar segurar os braços dele no alto para que ele continue orando. E assim o povo venceu. Tudo na vida depende da oração. Por que tantos crentes são derrotados frequentemente? Por que tanta gente desanima da vida espiritual? Por que nós vemos tão poucos milagres acontecendo? Por que nós vemos tão poucas pessoas entregando o seu coração a Cristo? É porque a maioria de nós não tem vivido uma vida aos pés do Senhor em intercessão. Portanto, é uma vida sem poder, sem esse halo de graça e misericórdia sobre nós. E por isso a nossa vida vai fracassando com o tempo. Aí vem a pergunta, né? Por que tanta gente ora tão pouco? Sendo que nós somos escolhidos para isso e sendo que o prazer da vida espiritual é vivermos uma vida de ouvirmos a palavra de Deus, Deus falando conosco e nós falando com Ele. Eu não sei se você passou por isso, mas pense num casal apaixonado. Eu me lembro quando eu conheci a minha esposa, isso faz mais de 30 anos,
Naquela época não havia toda essa conexão, né, digital que nós temos hoje, pelo contrário. Eu sou de uma época em que a gente não tinha nem telefone em casa. Então eu fui para o colégio, a conheci lá. E conforme o tempo foi passando, né, chegou as férias, ela era uma aluna bolsista, ficou trabalhando no colégio e eu fui vender livros, que a gente chama de coportagem. Só que é claro, quando eu cheguei lá no meu campo de trabalho, que saudade eu sentia dela. Então, o que eu fazia? Eu vendia ali os meus livros, comprava um monte de ficha, chegava ali no orelhão, colocava as fichas e ligava para o colégio. Só que no colégio também é aquela coisa, né? Ligava para a telefonista ligava lá para o primeiro grau onde ela trabalhava. Aí alguém chamava, olha Ingrid, vem aqui porque o Marcelo está te ligando. Até ela correr lá, ia cair bloco, uma ficha, que eles são do meu tempo se lembram disso. Dava malemar para dizer, oi querida, tudo bem? Ela, ai que bom que você me ligou, querida, eu te amo. Caíam todas as fichas, acabou. Gastava um dinheirão para falar uma frase. Então eu disse assim, Ingrid, só tem um jeito, eu vou te escrever carta e você me responde. Amigo, quando eu escrevia, eu passava 2, 3 dias esperando, naquele desespero que ela recebesse e que ela então me respondesse a carta. Às vezes passava ali 4, 5, 6 dias, quando chegava a carta. Eu não precisava dizer para você que eu lia pelo menos umas 32 vezes essa carta, né? Só voltava a sentir o cheiro dela, o perfume dela por meio do papel. Como isso era gostoso para mim. Depois sentava para escrever a carta de volta. Isso é relacionamento, isso é amor. Agora, por isso que Isaías fala assim, Deus se espantou, porque nós somos chamados para uma vida de relacionamento com Ele, mas a gente prefere o quê? A gente prefere qualquer outra coisa, menos a relação com Ele. A gente prefere assistir as nossas séries, maratonar. A gente prefere assistir a novela, a gente prefere assistir isso, assistir aquilo. Mas eu tenho muito compromisso. E aí a gente vai deixando o estudo da palavra de Deus e vai deixando a oração. Aí depois reclama, por que a minha vida não tem poder? Lembre-se que eu e você vivemos no tempo das súplicas. Nós vivemos no tempo da oração. O Velho Testamento diz que Deus iria derramar o seu Espírito sobre toda a carne. E o seu Espírito, ele daria vários dons. Das capacitações que Deus daria para todos os crentes, e esse é universal, seria o dom da súplica, o dom de viver aos pés de Deus. Portanto, esse é o tempo no qual nós estamos vivendo. Você sabe pela profecia, desde 1798, nós vivemos no tempo do fim. E essa foi a promessa que Deus fez para aqueles que viveriam no tempo do fim. Ele daria o dom da súplica. Por isso que não dá para entender. Por que os cultos, por exemplo, de oração, muitas vezes eles estão vazios nas igrejas? Por que a gente não se motiva a ir lá e participar desses momentos gloriosos de oração, de intercessão comunitária? Não dá para entender, mas essa é a realidade que nós vivemos hoje, não somente no Brasil, mas infelizmente no mundo. Vamos fazer uma avaliação sincera do nosso coração. Qual o desejo que nós estamos sentindo no fundo da nossa alma para lermos a Bíblia e para vivermos uma vida de intercessão? Lembre-se, eu vou insistir nesse ponto, Deus iria derramar o seu Espírito no tempo do fim para que todos nós tivéssemos o desejo de interceder pelo outro. Muito provavelmente, se eu não estou sentindo esse desejo, o problema não é com o Espírito. Talvez eu esteja resistindo ao Espírito Santo, porque ele foi prometido e ele faria isso. E aí vem aquela pergunta, se eu estou resistindo ao Espírito Santo, será que por não desejar ler a Bíblia e não desejar orar, será que eu não estou indo na direção do pecado contra o Espírito? Tão falado lá no Novo Testamento, né, pelo apóstolo Paulo. Lembre-se, qual o melhor programa que nós podemos proporcionar para a nossa igreja local? Seguramente é chamar a igreja à oração. É levar a igreja, é estimular a igreja a viver uma vida de intercessão e também de estudo da palavra de Deus. O que eu acho curioso é que em todas as religiões do mundo, o camarada pode adorar pau e pedra. Ele pode se comunicar com os mortos, não importa a religião que ele tenha. Mas uma coisa que nenhuma religião deixa de ter, não importa qual o seu credo, é a questão da oração, a questão da meditação, a questão da reza. Todas as religiões têm isso, porque todo mundo reconhece. Se você não tem contato com a sua divindade, ora,
Que sentido faz você dizer que você é um religioso? Por isso que Isaías diz, Deus se espantou porque não havia um intercessor nos seus dias. Deixa eu fazer uma perguntinha para você. Vamos fazer aqui o que é o que é. O que é que o diabo mais teme que eu e você façamos? Seguramente é a oração. Porque quando você ora, por mais débil e frágil que você seja, você se torna o quê? Poderoso. Não pelo seu poder, mas o poder de Deus toma a sua vida. E o poder de Deus usa você para atitudes, para ações poderosas e maravilhosas diante do mundo. Como eu já citei algumas aqui, que já aconteceram na história bíblica, e outras tantas que acontecem nos nossos dias. Lembre-se, a oração é a grande preocupação do diabo, porque é a única coisa que pode derrotá-lo. Lembre-se que o diabo, ele não se preocupa em ver você até aqui de trabalho. Ele diz para você, não, pode continuar trabalhando sem problema nenhum. Quanto mais você trabalhar, melhor. O diabo também não fica preocupado com o nosso zelo. Né? Tem aquelas pessoas que chegam na igreja, olha, não pode isso, não pode aquilo, né? E fica lá, né, brigando e soltando regras para todo mundo. Não, o diabo não se preocupa com isso. O diabo também não se preocupa que você adora, fica aqueles períodos de adoração, e canta, e louva. Também não se preocupa. Mas tem uma coisa que ele se preocupa. Se você fizer todas essas coisas sem oração, ele fica super feliz. Mas quando você faz todas as coisas da vida espiritual com oração, aí ele simplesmente treme no inferno. Por quê? Porque ele sabe que todas essas coisas estarão ungidas, possuídas de poder. Veja que a oração, você não tem outro caminho na vida, a não ser viver uma vida aos pés do Senhor. Há um texto que eu preciso ler, vou até aqui olhar no meu computador, que esse aqui eu preciso ler textualmente para você ver o poder que a oração tem na vida, na minha e na sua vida. É do livro de Já as Nações, página 121. Ellen White diz o seguinte: Satanás treme e foge diante da mais débil alma que se refugia nesse nome poderoso, Jesus Cristo. E como é que nós fazemos isso? Só tem um jeito: nos abrigarmos na sua palavra ao estudá-la e vivermos uma vida de oração. Você quer ser importante na vida? Tem gente que sonha ser importante, ser famoso e assim por diante. Pois, amigo, na vida espiritual só tem um caminho: viver uma vida aos pés do Senhor. É isso que te torna importante. Porque é disso, depende disso, o poder que você precisa receber para fazer grandes coisas para Deus. Não tem um outro jeito. Ao vermos nossa falta de oração, as críticas dos outros é interessante, elas morrem na nossa boca, né? Tem gente que fica com o dedo apontando para todo mundo. Em vez de gastar o dedo, né, ou o tempo apontando para os defeitos dos outros, a pessoa deve olhar para si e perguntar assim, mas tá, eu falo dos defeitos dos outros, mas eu vivo uma vida de oração? O mais curioso é o seguinte: aquele que vive uma vida de oração, quando ele se levanta, todo o desejo de acusar os outros, de criticar os outros morre, porque a oração tem esse poder. A oração não muda Deus, a oração muda quem? Somos nós. A oração, ela é o processo inverso daquilo que nós pensamos. Nós não oramos para convencer Deus de alguma coisa. Quando nós oramos, nós nos colocamos nas mãos dele e aí ele nos convence de viver o programa dele. Até isso a oração faz por nós, que é, seguramente, a maior necessidade que temos. Nos colocarmos dentro dos planos, do horário, do programa de Deus. Qual a maior obra que um cristão pode fazer? Seguramente é orar. Porque quando nós oramos, todas as outras coisas que são necessárias nesse mundo, elas acontecem. Porque só a oração, ela move a onipotência que existe no céu. Lembre-se, você pode fazer muito mais, mas muito mais. Não tem nem como a gente comparar. Você pode fazer muito mais para Deus se você tiver uma vida de oração. Se você não tem uma vida de oração, você até pode trabalhar para Deus, mas os seus resultados serão o quê? Pequenos, ralos, e muitas vezes quando você olhar, você vai perceber assim: nossa, eu estou fazendo tanto, colhendo tão pouco, e mesmo aquilo que eu colho não se mantém,
porque aquilo que vai manter é o poder que vem a nós pela vida de oração. Lembre-se de uma coisa, queridos, muitos de nós vamos ser surpreendidos se formos para o céu. Quando nós chegarmos lá, muita gente vai dizer, Senhor, nossa, né, trabalhei tanto para Ti, dei tantos estudos bíblicos, preguei tanto, gastei todo o meu tempo no Teu trabalho. Jesus vai olhar para nós e vai dizer assim, pois é, filha, que coisa interessante, né? Você fez tanto, você trabalhou tanto, mas olha, eu tenho uma surpresa para você. Na verdade, eu trouxe você por causa da minha misericórdia. Mas, na verdade, quem trouxe essas outras pessoas que você acha que você trouxe, não foi você. Mas, Senhor, como assim? Gastei 40 anos trabalhando para Ti. Então, você gastou 40 anos, você pregou e você as batizou. Mas elas só vieram, sabe por quê? Que a irmã Maria, a irmã Joana, que estava lá na sua igreja, que nunca subiu num púlpito para pregar, elas estavam orando pelo seu ministério e pelas pessoas que você ia ganhar. Então, na verdade, você foi usado, mas você foi usado pela oração delas. Eu movi céus e terra porque elas estavam orando. E por isso você teve esse sucesso. Mas, na verdade, se eu fosse acreditar alguém, eu daria esse crédito para elas, porque foram elas que oraram. Estou usando todas essas expressões, querido, para desafiar a mim e a você, para vivermos esse tipo de vida, a vida de oração. Porque é isso que Deus espera de mim e de você sempre. A maior certeza da pregação é essa. As pessoas só irão se converter se alguém orar. E aí, se alguém orar, a pregação terá poder para alcançar o coração do pobre, do fraco e do perdido. Queridos, meu tempo aqui está encerrando, mas eu queria dizer uma coisa para você. Você quer uma vida realmente de fato e de verdade, uma vida espiritual? Você quer poder nessa vida? Só há um caminho. Viva uma vida de estudar a Bíblia para descobrir as grandes verdades do Senhor. E, por favor, viva uma vida de intercessão. Interceda por você, interceda pela sua família, seu cônjuge, seus filhos, interceda pela sua igreja, interceda pelo mundo, né? E olha só as situações que o mundo vive. Em vez da gente ficar na internet brigando, falando mal dos outros, se indispondo, falando de política, nós não fomos chamados para isso. Nós somos chamados para orar. Aliás, deixa eu falar uma coisa, né? Não é o tema aqui, mas eu preciso falar. Em vez de você ficar na internet brigando por aquele político ou pelo outro, que é o oposto, lembre-se que o Novo Testamento, Paulo vai dizer o seguinte, qual é a função do crente na sociedade? A função do crente na sociedade é uma função de intercessão. Por isso que Paulo diz o seguinte, ore. Ore pelo prefeito, ore pelo vereador, ore pelo governador do seu estado, ore pelos deputados, ore pelo presidente do seu país, ore pelos demais presidentes dos demais países desse mundo. A nossa função é essa, não é ficarmos brigando pela política, mas intercedermos por esses homens e mulheres, porque o trabalho deles é pesado e só pelo poder e pela graça e pela orientação de Cristo, eles levarão a bom termo o trabalho que eles têm para fazer. Então, por favor, viva uma vida de intercessão. Daiane era uma garota de 26 anos de idade, ela estava feliz, trabalhava como enfermeira, tinha muito sucesso, estava realizada, havia estudado para isso. Mas mesmo trabalhando ali na área da saúde, um dia ela foi acometida por uma grave doença. Isso pode acontecer com qualquer um de nós, né? Infelizmente, estamos vivendo um mundo de pecado. E logo os médicos disseram para ela assim, filha, não tem outro jeito. Você tem uma esclerose múltipla e no passar aí de alguns meses você vai começar a perder os movimentos do seu corpo. Logo você vai ficar em cima de uma cama. Daqui a pouco você não vai ter movimento nenhum. E não tem outro jeito, né? Mais cedo ou mais tarde você virá a óbito. E ela sabia disso. Ela conhecia muito bem, ela era da área da saúde. Bem, uma pessoa dessa precisa de muitos cuidados. E a família não quis cuidar dela. Mas uma amiga, muito querida, Connie, decidiu, não, eu vou cuidar de você, não vou deixar você sozinha. Connie, então, a levou para o seu apartamento. E conforme os meses foram se passando, até anos foram se passando, Daiane foi ficando cada vez mais imóvel na cama. Chegou um dia que a única coisa que Daiane movia eram os olhos. Então, Connie, todos os dias de manhã, acordava,
fazia a sua higiene, tomava o seu café da manhã, aí lá no quarto, via se Daiane já estava acordada, se ela já estava acordada, olha, o que você quer, o que você precisa, olha, eu quero isso, quero aquilo. A boca ainda se movia e ela conseguia então ainda se comunicar com a amiga. Depois de cuidar de todas as necessidades de Daiane, Connie saía para o trabalho. E sabe o que Daiane ficava fazendo o dia inteiro? Ela simplesmente virava o seu pescoço e olhava um quadro, uma cortiça, um quadro assim na parede. E ela havia pedido para a amiga colocar alguns nomes ali naquele quadro. Ela simplesmente olhava para o quadro, lia ali os nomes e começava a fazer o quê? A única coisa que ela podia na vida. Ela começava a interceder, ela começava a orar. Ela orava em primeiro lugar por si, por ela mesma, para que ela pudesse aguentar com fé e força aquela provação pela qual ela estava passando, sem nenhum movimento. Depois ela orava por Connie, ela orava pelos seus familiares, pela sua família. E ela começava a dobrar a esquina, né? Ela orava pela a igreja dela, que não ficava muito longe, ali do apartamento de Connie. Orava pelo seu pastor. Depois ela orava pelas crianças da cidade. Ela orava pelas pessoas que moravam nas ruas. Depois ela começava a orar pela pregação do evangelho ao redor do mundo todo. Passava a manhã inteira orando, intercedendo ao Senhor. Por volta do meio-dia, Connie vinha, dava comida para ela, o seu almoço, depois voltava para o trabalho. E ela de novo virava o pescoço, pouquinho, né, que ela conseguia para aquela cortiça e continuava orando. Claro que se eu e você fôssemos visitar Daiane e olhássemos aquela moça em cima da cama, você podia dizer o seguinte: ó Senhor, que vida imprestável. Senhor, mas que dó que dá dessa moça, né? Senhor, 26 anos ela foi acometida disso. Nem casada não era, então não vai mais casar. Ela não vai poder ter filhos. Ela não vai poder fazer uma viagem que seja para Disney, que seja para a Europa. Senhor, ainda vai ficar aí sofrendo. Já que ela tem uma vida assim que não tem objetivo nenhum, Senhor, faz descansar. Eu não quero ver essa moça sofrer durante todo esse tempo ainda que ela tem de vida, sei lá quanto tempo. Mas eu te pergunto, depois eu te dar esses detalhes do que ela fazia no momento em que a amiga ia para o trabalho. Eu te pergunto, a vida dessa moça era imprestável? A vida dessa moça era sem sentido? Pelo contrário. Talvez essa moça vivia uma vida muito mais intensa, uma vida de muito mais significado e poder do que a maioria dos habitantes da Terra no seu tempo. Por quê? Ela fazia o que ela podia fazer. E para maravilha de nós, não ficava na cama reclamando, não ficava xingando, não ficava gastando o seu tempo com as coisas fúteis, né? Assistindo isso, assistindo aquilo. Não. Eu vou fazer aquilo que eu posso e aquilo que é o essencial, aquilo que é o mais importante. Eu vou viver uma vida de contato com Deus. E eu vou interceder pelas pessoas que talvez nesse momento não possam fazer isso sequer por elas. Eu espero que nós não precisemos ficar numa cama, entrevados, para aí a gente se acordar e falar assim: não, Senhor, agora eu vou viver uma vida de ler a Bíblia e vou viver uma vida de oração. Não, a gente não precisa disso. Nós podemos, com a plenitude da saúde que temos, vivermos uma vida aos pés do Senhor. Que tal viver uma vida assim? Você não gostaria de começar uma vida desta com Deus? A partir de agora, se você não tem uma vida assim, então vamos fazer uma coisa. Eu quero agora fazer tudo aquilo que eu preguei, né? Eu quero interceder por mim e por você. Quero entregar nossa vida nas mãos do Senhor. Para que se a gente não viver uma vida assim, nós possamos começar esse tipo de vida. Se perdemos 10, 20, 30, 40, 50, 60 anos, não importa. Que a partir de agora nós possamos viver uma vida de oração. E essa vida possa ser genuinamente poderosa e genuinamente frutífera para o Evangelho e para a graça de Deus. Feche os seus olhos onde você está e vamos falar com Ele. Querido Pai, muito obrigado pela vida que o Senhor nos deu. Nós não a merecíamos, mas o Senhor nos escolheu como filhos teus. Louvado seja o teu nome. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que já nos aconteceu até aqui. Mas agora, Senhor, nós entendemos por esse programa tão rápido, mas por essa meditação da Tua Palavra, que o Senhor quer que a gente viva uma vida de relacionamento contigo. E só tem dois caminhos. Primeiro, estudar a Tua Palavra, ouvir o Senhor falando conosco. Mas também o Senhor espera que nós falemos com o Senhor. Que nós abramos o nosso coração, coloquemos a nossa vida aos Teus pés,
mas também que a gente viva uma vida de intercessão. Então, Senhor, nos dá essa capacidade, nos dá fome e sede da Tua justiça. Nos ajuda todos os dias a pararmos um tempo para lermos a Tua palavra, para estudarmos as grandes verdades que o Senhor nos revelou. Mas também, Senhor, nos ajude a viver uma vida simples e humilde aos Teus pés, de joelhos no chão, intercedendo por nós, nós que já temos família formada pelos nossos filhos, genros, noras, os netos. Orarmos também se ainda temos os nossos pais, né? Muitos de nós temos os pais velhinhos, possamos orar por eles. Mas também, Senhor, nós possamos interceder pelo mundo, pelas pessoas que sofrem, padecem, também pelos nossos líderes sociais, o prefeito, o vereador, o deputado, o presidente da República. Possamos, Senhor, viver uma vida de intercessão para que a nossa vida seja tomada pelo Teu poder. Não para que nós possamos levar o Teu poder ao mundo. Não, não é isso que nós queremos. Nós queremos ser tomados pelo Teu poder. Nós queremos ser usados por Ti para vivermos uma vida poderosa nas Tuas mãos. Nós não queremos dirigir o Senhor, nós queremos ser dirigidos por Ti. Ó Deus, nos dá esse privilégio. Usa a nossa vida inteiramente para fazer apenas a Tua obra enquanto estamos nesse mundo. Nos dá esse tipo de vida, para que nós possamos viver como José viveu no seu tempo, como Daniel viveu no seu tempo, como Ruth, como Esther. E assim logo nós possamos terminar a pregação do Evangelho no mundo e Cristo possa voltar imediatamente para nos buscar. Nos dá essa graça, nos dá esse poder, nos dá essa experiência. É o que nós pedimos em Cristo, nosso Salvador. Amém. Deus abençoe você, queridão. Beijo na bochecha e até a próxima.